Olá, bom dia. Bom dia, mulheres mais que vitoriosas. Bom dia para vocês. Nesse início de mês de novembro, seja bem-vindo. Outubro Azul, mês de campanha contra as doenças, prevenção contra o câncer de próstata, mês de prevenção aí da saúde masculina. Bom dia, mulheres mais que vitoriosas, bom dia. Seja bem-vinda, Vânia. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa manhã, por essa oportunidade, pelo fôlego de vida que Ele está nos concedendo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, bastante delicado, muitas das vezes muito pouco falado, mas quero nesse momento entronizarmos, convidar aquele que nos amou primeiro para estarmos apresentando a nossa vida mais uma vez através desse louvor da Laura Songreles, Em Teus Braços. Enquanto isso, nós vamos aguardando outras mulheres estarem entrando e que você possa estar enviando aí um convite para 10, 15. Coloque esse dedão aí nesse aviãozinho e convida essas mulheres mais que vitoriosas para estar conosco aqui nessa manhã. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Aqui na minha cidade está chovendo muito. Não sei de que cidade você é. Coloca aí de que cidade você é. Como está sendo essa manhã aí? Aqui está bastante chuvoso. Mas nós estamos aqui para obedecer, gente? Quando nós decidimos, fazemos uma escolha, bom dia, pelo Senhor nas nossas vidas, nós já não mandamos em nós mesmas, Que o Senhor, que o Espírito de Deus, Ele venha estar tomando o controle, o domínio das nossas vidas nessa manhã. Bom dia, Vânia da Bahia. Seja bem-vinda, minha amada. Deus te abençoe nessa manhã. Nós estamos aqui, nesse momento de devocional, às 6h07, devocional voltado para mulheres. Eu me chamo Monique Vêncio e o meu propósito aqui nessa manhã se encontra em Mateus, capítulo 6, 33 e 34. Você que pode, tem aí, o seu caderno devocional, para que você possa estar anotando as chaves bíblicas, as palavras que mais falaram ao seu coração. E hoje tem tarefa de casa. Nós vamos passar a fazer tarefas. Sabemos que hoje, segunda-feira, 6h07 da manhã, tem que ter propósito para estarmos aqui nessa manhã. E nós sabemos que precisamos, nos revestir do Senhor, nos revestir, nos fortalecer da sua palavra. E é por isso que eu estou aqui nessa manhã, para te ajudar, você, mulher, a fortalecer a sua comunhão com o teu Pai, com o teu Criador, para que você possa fortalecer a sua identidade de filha amada do Pai, para que você possa viver dias mais do que vitoriosos, porque a vitória que você tem aguardado, a vitória que você tem almejado no Senhor, só Ele pode te conceder. Amém? Então, desde já eu já quero baixando aqui esse louvor, que eu sei que muito tem falado aos nossos corações. Em teus braços é o meu descanso,
Que o nosso descanso venha a ser no Senhor. Ele é aquele que conhece a minha necessidade e a sua necessidade nessa manhã. Que nós possamos deitar na graça do Senhor. Aleluia. Deitar em tua graça. Possamos deitar na graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Que toda resistência, todo impedimento nessa manhã venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer, Senhor, nessa manhã, nessa tarde, Senhor, nessa noite. Eu não sei qual vai ser o horário que as tuas filhas vão estar assistindo, Senhor, essa live. Mas que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Ministra, Deus, o teu querer. Ministra, Senhor, a tua vontade. Tudo aquilo, ó Deus, que tem tentado afastar as tuas filhas, Senhor, da tua vontade, Senhor, do teu querer, Pai, de se achegar mais e mais a Ti, Senhor. Venha ser destruído, venha ser aniquilado pelo poder que é no Teu nome, Jesus. É no Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Toma frente, Senhor, dessa live, Senhor. Trabalha, Deus. Trabalha em cada coração, trabalha em cada mente, Senhor. Acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que guarda a minha vida, guarda a sua vida, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. É nele que nós precisamos confiar. É nele que nós precisamos descansar. Sabemos que hoje vamos falar um tema muito difícil, delicado, muito pouco abordado, mas que seja um tema libertador nessa manhã. Em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Desde já quero baixar, né? Baixando aqui esse som, deixar ele bem baixinho. Que o Senhor ele possa continuar, né, ministrando no nosso coração aquilo que Ele tem reservado para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Amém? Nós já oramos, né, nesse período, aguardando essas mulheres de bom dia, a chegarem, né? E hoje nós vamos estar falando acerca da vida de Diná, né? São mulheres muito pouco faladas, né? Nessa série Mulheres da Bíblia. Tem sido uma bênção para a minha vida, para poder continuar conhecendo mais nos detalhes, mais profundo a vida dessas mulheres e trazer como exemplo, como referência para as nossas vidas, para o dia de hoje, né? Eu não sei qual tem sido a sua maior dificuldade hoje, mas até aqui o Senhor ele tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos capacitado, tem nos instruído através da sua palavra, para que possamos descansar cada vez mais nos braços do Senhor. Amém? Então, desde já, né, nessa manhã, nós vamos estar abordando um tema sobre a vida de Diná. Diná, vocês que têm acompanhado essa série de lives, né? Diná, ela foi filha de Lia e Jacó, né? Aquela história onde Jacó saiu da sua cidade em busca de uma mulher para casar, em busca daquela que fazia parte da sua família. E com isso, lá se apaixonando por Raquel, ele é enganado pelo seu sogro Labão, a ponto de seu sogro entregar Lia na noite de núpcias, né? Popularmente na lua de mel, para Jacó. E ali Jacó e Lia se casam. E depois, né, do sexto filho, Diná se torna, né, ali a filha, menina, né,
a filha única, digamos assim, de 6 irmãos, ela foi a única mulher ali a qual sua mãe e seu pai Lia tiveram. E por esse motivo, né, nessa manhã, prove a Deus essa mensagem da vida de Diná. Diná foi uma jovem que buscou conhecer um pouco daquele mundo, daquela terra a qual ela passou, a qual ela convivia ali juntamente, né, com seu pai, com seus irmãos, mas infelizmente ela teve uma experiência difícil, uma experiência desastrosa, né? Diná em si, ela foi vítima de violência, né? Popularmente conhecido como abuso. Hoje eu vou procurar falar algumas palavras um pouco mais razoáveis, né? Porque nós sabemos que tem determinadas palavras que o Instagram ele derruba. Então é um assunto muito forte, é um assunto muito impactante. Ela, na verdade, ela foi uma jovem, uma adolescente, aonde ela sofreu, aonde ela foi vítima de abuso, né? E nós aprendemos aqui sobre a vida de Diná a partir do capítulo 34 de Gênesis, nessa série Mulheres da Bíblia, a qual nós temos aprendido, né, sobre a palavra de Deus, sobre as mulheres da Bíblia. E Diná, ela foi uma única mulher dentre os 12 filhos de Jacó, né? Com Lia, ele teve 7 filhos e Diná era a 7ª. Porém, Jacó tinha filhos com as suas concubinas, porém, ela de 12 irmãos, ela era filha única. Quando seu pai, né, finalmente estabeleceu por um determinado tempo permanecer perto da cidade de Siquém, ela decidiu sair para conhecer o lugar que talvez estivesse em busca de novas amizades. Enfim, vamos ler aqui em Gênesis 34 para a gente saber um pouquinho mais, né, do início dessa história da vida de Diná. Você que pode, pega a sua Bíblia e vamos estar meditando nessa passagem, nessa manhã, né? Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual foi a situação que você vivenciou, mas saiba, né, que o Senhor é aquele que tem descanso para os seus braços. O Senhor é aquele que tem descanso para mim e para você. Nos braços do Senhor que nós vamos encontrar refúgio. Amém? O nome Diná, né? O significado do nome Diná significa julgamento ou juízo, né? Sabemos que o nosso Deus é aquele que julga as nossas causas. O Senhor é aquele que conhece a sua necessidade. O Senhor é aquele que nos resgata. Por isso, nessa manhã, Ele há de julgar a sua causa. Nessa manhã, a partir do momento que você se colocou a entregar nas mãos daquele que é juiz sobre todos os juízes, Ele está agindo em seu favor. Aqui em Gênesis capítulo 34, né, conta a história assim. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó e saiu para ver as filhas da terra. Então nós entendemos que Diná, ela estava chegando ali de pouco tempo naquela cidade. E em si, como toda jovem, né, como toda adolescente, como a gente entende aqui essa passagem, Diná, ela era uma jovem ainda, né, uma menina, né, uma jovem adolescente. E ela tinha o desejo, ela se sentiu a necessidade de conhecer aquele local e sair para conhecer novos amigos, né? E, enfim, ela vivenciou uma experiência nada boa, uma experiência difícil. E diz assim: em sua exuberância juvenil, ela em si, como todos os adolescentes, né, quando eles estão nessa fase da adolescência, nós precisamos explicar, nós precisamos entender que eles querem a sua liberdade de ir, eles querem o seu direito de ir, eles querem o seu direito de ir e de vir. Porém, os adolescentes, eles acham que eles já sabem de tudo,
né? Eles querem fazer aquilo, como fala popularmente, aquilo que deu na telha. Mas nós, como pais, como mães, né? Como tios, tias, nós precisamos encaminhar os nossos adolescentes, porque, na verdade, o adolescente ele não é só meio uma criança, como também meio um adolescente, ele está iniciando a sua fase adulta. Então, nós precisamos buscar em Deus sabedoria, estratégias do Senhor para poder encaminhá-los a ponto de quê? De não sufocá-los, no sentido assim, quanto mais proibido, melhor. Então, que o Senhor, ele venha nos dar estratégias. E se for necessário, mediante a circunstância, nós vamos ter que usar da autoridade que o Senhor nos deu e nos comissionou como os pais. Muitas das vezes nós vamos ser vistos como chatas, né? Como você não está deixando eu respirar, não está deixando eu decidir, não está deixando eu fazer as minhas escolhas. Mas as consequências, os problemas que podem vir a acontecer mediante uma ausência nossa como pai, como mãe, podem ser pior. E a história então de Diná, ela passa por um abuso. Ela foi abusada sexualmente, provavelmente num período, aqui em Gênesis 34 conta, né, que Diná, ela saiu para conhecer aquela cidade. Diná, em si, ela queria fazer novas amizades, ela queria conhecer aquele ambiente, ela queria ter um pouco de liberdade, saber como é essa cidade, que festa é essa, né? E nós já entendemos que os jovens, muitas das vezes, eles querem sim participar das coisas desse mundo. Existe a fase da curiosidade, de querer saber como é que é, como que vai ser, quem está lá, o que acontece lá. E isso não somente em períodos de festas em determinadas cidades, né? Nós sabemos que tem cidades que elas recebem um número muito grande de visitantes. Porém, a história, ela não foi... o que aconteceu com Diná não foi com um estrangeiro, não foi com alguém que estava de passagem na sua cidade. Era alguém que já residia ali. E por se achar, muitas das vezes, com poder, com autoridade, usou de abuso com a vida de Diná, que estava recém-chegada naquela terra. Então, a gente tem um exemplo aqui que ela foi para uma festa. Mas isso pode ter sido na saída para ir a um shopping, para ir para um cinema, para ir para uma praia, para dar uma volta com as amigas. E nós sabemos que os adolescentes, os jovens, eles não têm o cognitivo, eles não têm uma visão ampla conforme os adultos já adquiriram. Então, nós precisamos ajudar eles a amadurecerem mediante os conselhos, mediante as orientações que nós precisamos dar. Porém, a história de Diná, ela acontece, né, vítima de ser uma vítima de violência contra a mulher. E, enfim, existe a violência também com o sexo masculino, com meninos. Então, nós estamos abordando aqui um tema hoje voltado para o público feminino. Mas nós, como mulheres, também precisamos orientar os nossos filhos de qualquer insinuação, de qualquer circunstância que eles venham se sentir ameaçados. Diná, ela era uma adolescente, né? E nós sabemos que os adolescentes em si, eles têm o seu período de descoberta, seu período de curiosidades, né? Então, nós entendemos que pela história, Jacó estava voltando de Padã-Arã e da terra de Canaã, voltando para Padã-Arã, da terra de Canaã, comparado com a terra do seu pai. Então, o que nós entendemos? Que existe um ambiente novo, existe um ambiente de vulnerabilidade quando nós não conhecemos o ambiente, quando nós não sabemos o que está por vir. É perigoso, e foi o que aconteceu com a jovem Diná, quando ela sai a conhecer aquela cidade, sai a conhecer aquele povo.
Então aqui diz assim: viu a Siquém, filho de Eve, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Então nós entendemos que através desse versículo, Diná, ela foi humilhada através daquele abuso para com o filho de Eveu, Amor, que ele se considerava príncipe naquela cidade. E diz assim: sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e a amou, a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa? Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estava com seus olhos no campo com o gado, e calou-se, pois até que voltasse. Então, o pai, ele foi comunicado, né? Aquele jovem abusou, violentou, possuiu a vida de Diná. E com isso, o seu coração se apegou a Diná. Então, quer dizer, ele começou a história da vida dele errado. Porque a atitude que ele teve de abusar, de achar, né? Pela sua posição ali naquela cidade, a Bíblia ela não nos impede de imaginar, mas a Bíblia relata que aqui ele era príncipe daquela terra. Então, digamos assim, quantos jovens, quantos homens, né, se usam do seu poder, usam da sua posição de autoridade para violar o direito de uma mulher, para abusar, né, para fazer uma violência contra a vida daquela mulher. Então, hoje nós entendemos que há vários casos de abuso, de estupro no nosso país e no mundo, né? E só quem viveu uma cena trágica como essa, muitas das vezes se sente como parte da sua própria vida tivesse morrido. Então é aonde nós estamos aqui nessa manhã para colocar diante do Senhor. Talvez é uma dor que você nunca... Talvez seja uma dor que você nunca compartilhou com ninguém. Talvez seja uma dor que você nunca buscou ajuda, nunca buscou socorro. Talvez seja uma dor que você esteja vivenciando ela hoje, até hoje, sozinha, depois de anos. Mas ela está aí, gritando, muitas das vezes te impedindo de avançar. De alcançar os sonhos, os projetos que o Senhor tem para a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para que o Senhor venha orientar, venha instruir as nossas vidas e encorajarmos a reconhecer, né, que o Senhor, Ele nunca nos deixou. O Senhor nunca vai te deixar. Como que Diná, aquela jovem, ela se sentia? O seu pai, ele respondeu com silêncio aquela situação, quando o pai daquele rapaz, quando o pai daquele homem abusador veio pedir a mão da sua filha para que se comprometesse, né? Então, diz assim: quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estava com seus filhos no campo com gado. Então, ele naquele momento, ele podia, como popularmente dito, bom dia, Nilda, ele podia popularmente ter falado: vou botar a boca no trombone, vou falar agora, vou contar para todo mundo o que esse homem fez com a minha filha, abusando-a, né? E aqui diz assim: e saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Então, quer dizer, o pai de Jacó foi ser comunicado do que tinha
acontecido com a sua filha. Hoje nós estamos falando sobre abuso, violência. Diná, uma vítima de violência. Hoje é o tema de Gênesis 34. Você puder, você anota aí, você pega aí o seu caderno devocional para você estar anotando as referências bíblicas. E hoje vai ter tarefa de casa. E diz assim: vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito, se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-la que deis por esposa. Então, digamos assim, a atitude de Siquém a atitude de Siquém não justifica a atitude que ele tomou em abusar de Diná, né? E seu pai e os seus irmãos, quando souberam, ficaram muito indignados, porque isso era algo que não se permitia acontecer em Israel. E disse-lhes Amor, o pai: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-las que deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitarei convosco, a terra está a vosso dispor. Habitai e congregai, habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. Então nós entendemos que essa história, Jacó estava chegando de recém, né, naquela cidade. E foi através desse início de estadia de Jacó ali naquela cidade que, infelizmente, né, Diná, ela passou por essa situação. Diná, ela nunca, né, seu pai, seus irmãos nunca imaginariam que isso fosse acontecer. E geralmente é o que nós, muitas das vezes, não imaginamos quando uma situação dessa vai acontecer. É por isso que nós precisamos encaminhar os nossos filhos, os nossos adolescentes, né? Buscarmos sempre estar ali em vigilância para que a gente possa poupá-los, né, dessa situação. Nós entendemos que o pai daquele homem, né, daquele abusador, ele ainda tentou negociar, dizendo para Jacó: fica na nossa cidade, vamos entrar num acordo, me dá a sua filha como esposa. Mas tudo aquilo que não era para acontecer já tinha acontecido. Diná, uma jovem, uma adolescente, que tinha saído para conhecer aquela cidade, para conhecer aquela terra, né? Quantas de nós, na nossa adolescência, na nossa juventude, também já não vivemos momentos, experiências que o Senhor nos deu livramento, muitas das vezes pela curiosidade, pela tentação de seguir as nossos próprios impulsos, a nossa própria mente, o nosso próprio querer, né? E hoje nós entendemos quantos livramentos o Senhor nos concedeu. E aquelas que, lamentavelmente, passaram por essa experiência ruim. Então, nesse período, Israel estava tendo uma festa. Naquela cidade estava tendo uma festa. E Diná, por curiosidade, coisa de jovem, coisa de adolescente, quis sair para conhecer, né? E hoje nós entendemos que quem passou por um caso de estupro, de abuso, sofre sequelas, sofre consequências, até o ponto dela ressignificar, até o ponto, né, dela buscar entender essa situação, que é algo que, digamos, não é entendível, mas a pessoa, ela busca como viver dias melhores, mesmo tendo passado
por um momento tão difícil, tão atordoador, que é a vítima de abuso, que é a vítima de violência. Eu fazendo esse estudo, né, no Brasil, nós entendemos que existe, né, a existência de uma legislação e de órgãos protetores para parte das vítimas. Porém, parte das vítimas, elas têm uma certa resistência para buscar essa ajuda. Elas têm medo de denunciar, né, os agressores. Mas fique claro que existe uma legislação, existem uns órgãos competentes para ajudar em casos, né, de abuso, em casos de violência sexual. E a estatística de abuso, ela não acontece somente entre mulheres, né? Nós estamos falando para um público de mulheres, porém, o público de mulheres ainda é mais falado. Mas existe, né, uma pesquisa, acontece uma pesquisa nos presídios, aonde muitos relatam também por terem sido vítimas de abuso. É algo muito pouco divulgado, algo muito pouco compartilhado, mas o índice de violência entre as mulheres e do sexo masculino não fica muito longe, tá? A gente vê aí pelos índices que o de mulheres é um índice maior, sabendo que ainda existe um índice daquelas que nunca nem relataram. Parte da família em si, muitas das vezes, nem sabe o que aconteceu. Em si, nós entendemos, né, que o abusador, através desses estudos, o abusador em si, ele não vê a vítima como sexo feminino ou sexo masculino. Na realidade, ele sai como um caçador à caça, um caçador atrás da caça. E o que nós entendemos? Que ele vê a vítima como uma pessoa indefesa. E isso pode ser uma criança, pode ser uma adolescente, pode ser um adulto, mas ele vê como alguém indefeso. É claro que existe a preferência, né, por parte do sexo masculino ou feminino, porém, muitas das vezes é a oportunidade que faz do abusador, né, em ver o indefeso como uma presa fácil. Então, nós entendemos que há vários tipos, né, de abuso, de agressão, né? Existe aí o liciamento, existe a exploração sexual, existe o assédio sexual e existe o estupro. O caso de Diná foi um caso de estupro e o termo geralmente ele é usado para categorizar atos de violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Foi o caso de Diná, que ela não consentiu aquela situação, né? Então, nós entendemos que hoje 70% das vítimas de abuso sexual, em si, estupro, são crianças e adolescentes. E os agressores, né? Geralmente, eles são membros da própria família, pessoas próximas do seu convívio familiar. É aonde geralmente uma criança, um adolescente busca refúgio, busca amparo, busca apoio, e é aonde muitas das vezes vai se deparar com uma situação dessa, uma situação difícil, uma situação, né, que pode lhe trazer traumas para toda a sua vida. Aí, o que nós entendemos com a história de Diná? Os seus irmãos, né, os filhos de Jacó, em si, aparentemente, nos 3 primeiros dias, eles tentaram segurar aquela situação de injustiça, aquela situação de violência contra sua irmã Diná. Jacó, ele tentou, né, ali fazer um acordo com o filho, né? Tentou fazer um acordo com o pai Amor. E esse acordo ele não durou por muito tempo, aonde, né, haveria ali uma união entre os povos. É como se você vivesse numa terra aonde você sabe que aquele povo não teme a Deus, aquele povo tem outros
tem ídolos, né? Servem a ídolos. Então foi através da vida de Jacó que aquele povo, né, mediante aquele acordo ali, resolveu circuncidar. Por quê? Amor, o pai de Siquém, ele exercia uma grande influência naquela cidade. Aí diz assim, no versículo 16, então vos daremos vossas filhas. Então quer dizer o quê? Nós vamos criar um laço familiar, né? Nós vamos fazer parte do mesmo povo. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não vos ouvirdes e não vos circuncidades, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Jacó, né, ele estava ali na condição dele de patriarca, criando um acordo, criando amenizar aquele dano, né? E diz assim, tais as palavras agradaram a Amor, que é o pai, e Siquém, o filho abusador. E diz assim, não tardou o jovem fazer isso, porque a filha de Jacó e era o mais honroso de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram com aqueles homens do acordo que havia sido estabelecido. Então, aqueles homens foram pacíficos para conosco, né, em negociando aquela situação. Algo que é irreversível, né? Não existe acordo para isso. E disse assim, somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Então, eles tinham que circuncidar-vos. Então, disse assim, o seu gado, suas possessões, então, assim, tudo que nós temos vai passar a ser seu. E tudo que é seu vai passar a ser nosso. Como se estivesse havendo ali uma troca. Porém, os filhos de Jacó, ao terceiro dia, eles sentindo aquilo ali, aquela dor, aquela indignação, aquela inconformidade, né? Os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, tomaram cada um uma espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. A indignação deles, né? A insatisfação dele de buscar justiça com as suas próprias mãos foi o que eles fizeram ao entrar por aquela cidade. E passaram também a fio da espada a Amor e a Siquém. E tiraram Diná, a sua irmã, da casa de Siquém e saíram. Então Diná já estava ali na casa de Amor e de Siquém há 3 dias. E com isso seus 2 irmãos, indignados com aquela situação, lhe foram tirar Diná daquele lugar, porque tinham entrado, né, com um fio de espada, matando aquele povo. Então sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. A indignação deles foi tanta que o mínimo, né, que eles queriam era matar aquele povo e saquear aquela cidade, levando todos os bens, né, levando todos os meninos e levando todas as mulheres cativas. E pilharam tudo o que havia nas casas. Então Jacó a Simeão e Levi, vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores. Jacó em si como pai, ele cá entre nós, né? Ele não tomou uma posição de pai, aquele que dá refúgio, aquele que dá um amparo, né? Ele ali naquela situação, ele estava mais preocupado com o status, estava mais preocupado com a posição que ele tinha, que ele ia ter em relação àquela cidade, em relação àquele povo, do que com a sua filha que tinha sido violada, que tinha sido abusada, sabe? E eu estava ouvindo outro tempo atrás uma história. Quantas das vezes, né, um pai trabalha num local e sabe que a sua filha talvez esteja ali como uma babá, esteja ali como uma assistente da casa, e
sabe que ela está sofrendo abusos do seu patrão, né? Sabe que está sendo afligida, que está sendo abusada por um parente que talvez esteja uma posição, né, financeira mais favorável. E o pai, muitas das vezes, coagido com medo de perder o emprego, com medo de perder a posição, por medo de perder a amizade daquela pessoa abusadora, se omite, né, se cala, se acovarda de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, que nós possamos, né, sempre dar esse amparo, não fugir da responsabilidade, né, não fingir que não está vendo, por medo de perder, né, talvez o emprego, talvez de perder o convívio daquela pessoa, e você sabendo que o filho ou a filha está sendo abusado, que está sendo aliciado por aquela parte, né? Então, assim, é uma história que, por mais que tenha sido trágica desde o início, quando Diná ela foi abusada, quando ela foi violentada, quando ela foi humilhada, porque é dessa maneira que uma mulher ela se sente, né? Nós estamos aí às vésperas de um feriado. E a mulher que ela sofreu um abuso, a mulher que sofreu um estupro, ou uma criança, ou um adolescente, enfim, a pessoa que passou por esse trauma, por esse processo traumático, ela geralmente, né, ela se sente como se parte dela tivesse morrido, como se ela não fosse preciosa, como se não tivesse algo de valor, né? Então, que nessa manhã, se você passou por esse problema, se você passou por essa situação, né, se você foi vítima dessa violência, ou se você conhece alguém que foi, você está aqui nessa live hoje não é à toa, você não está aqui por acaso. Eu não sei que momento você vai assistir, se vai ser aqui lá no YouTube, ou se está sendo pelo Instagram, enfim. Encoraje essa pessoa a buscar ajuda, a buscar apoio, a compartilhar a sua dor, né? Então, nós entendemos que, de uma certa parte, os irmãos de Diná, eles tentaram fazer algo, né? Sabemos que nós entendemos que a maior justiça, ela vem do juiz dos juízes, a justiça de Deus, né? Por isso que o nome de Diná diz justiça, né? E com isso nós entendemos que o resultado não foi nada favorável. E aqueles irmãos, né, questionaram ali o seu pai Jacó, dizendo: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Né? Nós entendemos que Diná, ela se sentiu guardada, ela se sentiu justificada aquela situação, sabendo que, né, não é a vontade de Deus não que haja violência, que haja morte, né, porque Deus estabeleceu as autoridades para julgar essa causa. Mas humanamente falando, como que Diná ela não se sentia, né? Que já estava naquela situação desonrosa, aquela situação vergonhosa. Então, nessa manhã, se um pai, uma mãe está consentindo esse tipo de abuso, esse tipo de situação, que nós venhamos adverti-los, né? Que venhamos despertar essa pessoa desse sono, porque isso não é algo que agrada o coração de Deus, né? Então, muitas das vezes, essa pessoa que sofreu esse abuso, que sofreu essa violência, está passando por esse trauma, né? Há momentos na sua vida em que vai passar por esse processo até haver o momento da cura, até haver o momento em que essa pessoa ela vai aprender como ressignificar essa história, como que ressignificar essa cena, né? Que pode ter acontecido por anos, meses, por um pai, por um tio, por um avô, por um vizinho, né? Nós sabemos que há casos que muitas das vezes existe ali uma aproximação, né? Através de uma necessidade, muitas das vezes crianças
são atraídas, às vezes, por um brinquedo, às vezes por um presentinho, por um doce, né? Às vezes por um carinho, né? Às vezes tem ausência de pai, às vezes não tem um pai presente, e aquele abusador usa da inocência, usa da vulnerabilidade que aquela criança, aquele adolescente se encontra para abusar. E nós sabemos que as sequelas não vão ser fáceis, né? Muitas das vezes esses jovens, esses adolescentes, ou essas mulheres ou homens, enfim, vão ter pesadelos, vão ter sensação de medo, crises de pânico, ansiedade, baixa autoestima, né? Nós sabemos que há outras histórias na Bíblia também. Aqui, Diná, ela foi defendida pelos seus irmãos. Porém, nós temos um caso, né, de Tamar. Ela foi violentada. Tamar, filha de Davi, ela foi violentada, né, pelo seu irmão. Então, a Bíblia em si, né, eu estava conversando ontem com uma pessoa, a Bíblia em si, ela tem referência para diversas situações da nossa vida, né, para várias situações onde o Senhor Ele quer nos encaminhar, o Senhor quer nos orientar, né? Então, assim, ao mesmo tempo que nós podemos hoje aprender a história de Diná, que foi ali meio que defendida pelo seu irmão, nós também temos situações, né, na Bíblia por Tamar, filha de Davi, violentada pelo seu meio-irmão Amon, né? Então, assim, essa questão do abuso, a questão da violência, ela acontece, né, desde o início do mundo, que é mundo, né? Então, que o Senhor seja aquele que venha fazer justiça e que nós possamos nessa manhã buscar em Deus, né, como ajudar essas vítimas do abuso, porque geralmente as vítimas do abuso em si, elas têm ali uma sensação de medo, o medo de ser julgada pela sociedade, o medo de contar o que aconteceu, da maneira que foi. Existe, né, aí determinadas situações que temos que ter cuidado na hora que a pessoa ela começa a contar, ela começa a compartilhar, né? Tem que ter esse cuidado no ouvir, no perguntar, para não criar uma situação difícil, porque o ato da pessoa já começar a falar, já começar a compartilhar, é porque ela está buscando se sentir segura em você, né? Então, muitas das vezes existe lá um medo da represária, aonde geralmente impede essa pessoa de contar o que aconteceu, contar o que houve, principalmente quando o abusador ele exerce essa figura de poder, como eu havia comentado. Às vezes o pai, ele trabalha numa casa onde ele é jardineiro, onde ele é pintor, e ele sabe que a sua filha está sendo abusada, que está sendo aliciada. E ele, por medo de perder o emprego, ele se cala. Muitas das vezes, né, ele está ali dependendo daquele emprego, daquela casa. Ele sabe que aquela pessoa está se aproveitando daquele momento, daquela oportunidade, né? Então, assim, como Jacó, quando ele recebeu aquela notícia, ele se calou. Quantas famílias nesse momento agora estão caladas? Mães, pais, sabendo que a sua filha está sendo abusada, está sendo aliciada, está sendo violentada. E pelo fato do aliciador, né, o abusador, estar numa situação de figura de poder, muitas das vezes esse pai, essa mãe, esse irmão, enfim, se sente acuados, né? O sentimento de vergonha de contar o que vão falar de mim, o que vão dizer, sabe? E o constrangimento de passar pela sensação de que, entre aspas, eu fui a causadora disso, sabe? Então, nós entendemos que muitas das vezes a burocracia nas investigações, até provar que isso foi fato verídico,
traz esse medo, essa insegurança para a vítima e a sensação de impunidade, né? Mas que nessa manhã nós possamos entender em que ponto, até que área nós podemos ajudar uma pessoa que sofreu abuso, que sofreu violência, né? E que esses casos, eles não somente acontecem entre crianças, não só entre mulheres, meninos, sabe? Né? Muitas das vezes a gente esteja orando pelas instituições ali onde recebem os menores infratores, aonde recebem as crianças ali, muitas das vezes que não tem pai, que não tem mãe, né? São lugares que existem pessoas aonde vêm crianças indefesas, crianças vulneráveis, né? Muitas das vezes crianças que estão órfãos de pai, de mãe, enfim, é uma situação muito delicada, porém eu creio que nessa manhã o que você está aprendendo aqui, o que nós estamos compartilhando, nós possamos sim encorajar a essas pessoas a buscar ajuda, né? E eu quero também compartilhar com vocês Isaías 41:10. Você que pode, anota aí essas referências, né? Gênesis 34, onde nós contamos, né, a história de Diná, e Isaías 41:10. Que diz assim, é um versículo para sua vida nessa manhã, né? E para a vida daquela pessoa, dessa pessoa que passou por esse abuso, por essa situação, né? E diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus e eu te fortaleço. E te ajudo e te sustento com a destra fiel. E Hebreus 13, o Senhor é aquele que vai te ajudar. Ele vai te dar condições, né, para superar esse episódio, essa cena, né, esse momento tão difícil que você vivenciou. E Hebreus 13, 5 e 6 diz assim, parte B. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me podes fazer o homem, né? Então, que nós viemos ficar com esse versículo. Assim afirmemos confiantemente, bom dia, Rose, que o que me pode me fazer o homem, que nós não venhamos temer, né? E aqui em Coríntios, 2 Coríntios também, esses são os versículos que eu quero deixar para sua meditação, que você anote, né? E havendo a oportunidade de você ajudar, encaminhar essa pessoa, que você ajude, que você encaminhe. 2 Coríntios, primeiro, versículo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, se você está aqui nessa live hoje, se você vai estar assistindo ela gravada, se você já conseguiu superar esse momento na sua vida,
Ajude outras pessoas. É o que o Senhor está nos falando nessa manhã. Esse é o versículo que eu quero deixar para vocês, né? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus, Ele está contemplando a sua angústia, Deus, Ele está contemplando esse momento, né, que você está vivenciando, ou que você já passou, ou que você já conseguiu, né, ressignificar isso na sua vida, aonde você se sentiu encorajada, né, a contar o que aconteceu, a compartilhar esse momento, esse processo difícil na sua vida. E quem passou, né, entenda você também que vai estar ajudando, que você que vai estar orientando, que esse processo de cura, bom dia, Leodora, seja bem-vinda. Esse processo de cura, ele não é fácil, né? Pode levar um tempo, geralmente leva um tempo, mas a pessoa em si, se você passou por essa situação, você precisa encarar, né? Negar a raiva, enterrá-la ou se concentrar no processo de vingança vai te trazer mais dificuldade para esse processo de cura. Então, para a gente finalizar, eu também quero deixar em Mateus capítulo 6, 14 e 15, que fala acerca, né, do perdão. Porque nós temos buscado aqui no Mulheres Mais Que Vitoriosas, né, ressignificar a nossa história e buscarmos em Deus direção, orientação para as nossas causas. Porque de nós mesmos, muitas das vezes, nós vamos colocar os pés pelas mãos e vamos fazer conforme o nosso instinto, né? O instinto racional de justiça do homem, mas que nós possamos aguardar a justiça do nosso Deus, né? Porque nós sabemos que Ele é aquele que nos dá segurança, que nos guarda, que nos livra, né? Eu não sei qual foi a situação, o processo que você vivenciou para chegar a esse ponto, né? Mas em Mateus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, né? Sabemos que é um processo difícil, é um processo doloroso, um processo difícil de encarar, um processo onde haverá momentos, né, de medo, de pânico, mas que o Senhor, Ele possa nessa manhã estar curando essa ferida, te ajudando a superar essa dor, esse momento trágico que você vivenciou, né? Que Ele possa estar te dando vida nessa manhã, que Ele possa estar te fortalecendo, né? E se você, por algum momento, por alguma circunstância, estiver ajudando essa pessoa, que você venha, de uma certa forma, se deixar ser usada como instrumento de Deus para estar encaminhando essa vida que talvez está olhando para você e está vendo um pouco de esperança. Porque muitas das vezes a pessoa que passa por um processo desse, ela fica desgostosa, né? Ela pensa que a sua vida acabou. E com isso nós precisamos, né? O que fazer? Você me pergunta, Monique. Nós precisamos, né, ajudar. Todos nós podemos ajudar orando, né, aconselhando e dando apoio a essa pessoa nas suas decisões. Nas decisões que essa pessoa ela vai vir tomar, ela precisa de apoio, né? E você pode ser essa pessoa que vai estar ali encaminhando. Essa pessoa muitas das vezes ela vai precisar de cuidados médicos, precisa ser encaminhada a um local, né, aos cuidados do médico, a tomar os remédios, enfim, a fazer exames, né? Ou muitas das vezes essa pessoa precisa sair do local onde ela está, ela vai precisar de um local seguro. Então se você está aqui nessa manhã,
ou você está vivenciando um momento que você está superando essa fase difícil que você passou na sua vida, de uma forma ou de outra, ou você está ouvindo para saber lidar com essa questão, ou você vai ajudar alguém, né, que foi vítima desse abuso, que foi vítima dessa situação. Então, que você venha ser usada para encaminhar essa pessoa, passando segurança para ela, para que ela venha compartilhar com você, para que ela venha sentir essa sensação de que eu estou tendo alguém do meu lado, eu estou tendo alguém me dando um apoio. E se você não tiver estrutura para isso, que você venha encaminhar essa pessoa a buscar ajuda de alguém que possa dar uma assistência profissional, seja um psicólogo, seja um terapeuta, né? Porque isso é algo que vai precisar ser tratado, vai precisar ser encaminhado. E talvez você, na sua curiosidade, ou talvez na sua falta de habilidade para isso, você possa fazer perguntas que podem causar mais dores a essa pessoa, né? Então tenha cuidado com as perguntas, tenha cuidado com comentários indelicados, né? E que encaminhe essa pessoa a compartilhar, pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adolescente, a compartilhar com seus pais, a compartilhar com seu esposo, se foi uma mulher, sabe? Para que essa pessoa ela venha ser curada, para que essa pessoa ela venha ser ajudada o quanto antes. E denuncie, tá? O número é Disque 100, denuncie. Se você sabe que está acontecendo isso, se você é vítima dessa situação, se você sabe que alguém está sendo vítima, denuncie, Disque 100, né? Então que nessa manhã essa live ela seja uma live que venha estar nos esclarecendo, nos encaminhando. Por nós, como igreja do Senhor, estamos buscando em Deus, estamos buscando através da Bíblia cuidar de outras vidas e cuidar da nossa própria vida, né? Aquilo que vidas passaram, essa série de mulheres, ela na verdade ela é um exemplo para as nossas vidas. Como que nós vamos ressignificar a nossa história? Como que nós vamos superar o passado que tivemos? Como vamos ajudar outras vidas a superar os seus momentos de trauma, seus momentos difíceis? Que muitas das vezes essa pessoa hoje ela se sente sem força, sem esperança, por causa desse abuso, por causa dessa violência sexual que ela sofreu. Então nós precisamos encorajar a essas mulheres a buscarem ajuda, a buscarem a cura, e que nós possamos ajudar elas a reconhecer que Deus nunca vai nos deixar, né? Que o Senhor, Ele é aquele que está conosco em todos os momentos. E se você passou por esse momento na sua vida, você vai estar ajudando outras vidas a superar isso também. Porque não é à toa que você está aqui. Porque nós sabemos que o nosso Pai, o nosso Criador, Ele tem o poder de sarar toda a ferida. E que nessa manhã Ele possa estar indo ao encontro dos nossos corações nessa manhã, sarando toda dor, toda tristeza, toda ferida. E que nós possamos estar cada vez mais atenta aos nossos jovens, às nossas crianças. Estamos orando pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso planeta, né? Porque a vítima do abuso em si acontece em qualquer lugar, né? Nós possamos pedir a Deus que Ele guarde o seu povo, que Ele nos livre de toda a maldade. Se você está chegando aqui agora, bom dia, meninas, bom dia, Carla, bom dia, Célia. Se você está chegando aqui agora, nesse momento, nessa live, vai lá e assiste ela desde o início, né? É um horário terapêutico. Essa live, através da palavra de Deus, é um momento que nós, muitas das vezes, vamos buscar fazer uma terapia em Deus, de como ressignificar a nossa história, o nosso passado, aquilo que muitas das vezes chegou ao nosso conhecimento, como ajudar outras vidas a superarem essa dor, essa angústia, que só quem sabe, quem passou, quem enfrentou, sabe como é.
né? Então que você possa ser usada como instrumento de Deus para que possa estar encaminhando outras vidas, que nós sabemos que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele tem todo o poder. E por isso nessa manhã, bom dia, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres que ressignificaram, conseguiram vencer, conseguiram compartilhar essa dor com o seu esposo, porque isso tudo pode gerar problemas, pode trazer traumas no casamento, dificuldades na intimidade, enfim. O Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso bálsamo. Ele tem o poder de curar todas as feridas. E é por isso que o Mulheres Mais Que Vitoriosas nessa manhã se encontra aqui, que é o nosso propósito, que é buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que a justiça de Deus ela seja feita na sua vida. E todas as outras coisas venham ser acrescentadas. Talvez esse processo que você passou hoje, você não esteja mais acreditando no próximo, mas que a justiça de Deus ela venha brilhar na sua vida. E, portanto, a palavra de Deus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. Essa situação foi um mal que, se você passou, que você vivenciou, já foi. Dá um basta. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida e que Ele possa estar confortando, que Ele possa estar curando o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por essa manhã, por essa palavra, Senhor. Abençoa, Deus, o teu povo, abençoa, Senhor, essas mulheres, abençoa as crianças, abençoa os adolescentes, abençoa, Senhor, aqueles, ó Deus, que têm sido vítimas, Senhor, que têm sido presas, Senhor. Que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus guardar, Senhor, desfazer toda a maldade, meu Senhor. Dai-nos, Senhor, cada vez mais, Senhor, cuidado, Senhor, que os nossas crianças, nossos jovens venham ser mais obedientes, Senhor, que eles venham se submeter, Senhor, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Repreende, meu Senhor, toda a maldade, meu Senhor, toda a perversidade, Senhor. Que o Senhor venha colocar, Senhor, amor, Senhor, em cada coração nessa manhã, Pai. Por isso, desde já eu te agradeço, Pai querido, Pai amado, por tudo, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, meninas. Vai lá, assista essa live desde o início, né? Porque é uma live muito delicada, porém eu creio que ela é uma live que vai ser libertadora para a sua vida, para a glória de Deus. Amém? Beijos, minhas amadas, minhas lindas. Se o Senhor nos permitir, na quarta-feira nós estaremos aqui novamente com o nosso devocional, né? Esse devocional ele tem sido uma terapia para nós mulheres, estarmos ressignificando a nossa vida no Senhor, através da palavra de Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e Ele tem grandes coisas reservadas para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Beijos.